Peço à igreja, por gentileza, que abra a palavra de Deus em João 14. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 27. João 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Senhor Deus Pai Celestial, te pedimos, Senhor Deus, que Tu possa estar conosco. Continua conosco. Vem falar aos nossos corações. Vem por meio do Teu Espírito. Vem nos quebrantar, Senhor Deus, como foi cantado aqui. Senhor Deus, nós somos vasos. Que nós sejamos quebrados, para que possamos estar, Senhor Deus, aos Teus pés, aprendendo de Ti. Senhor Deus, te louvando e te agradecendo pelas Tuas maravilhas. Senhor Deus, que esse momento continue e se perpetue em nossas vidas. Pai Celestial, vem com Teu Espírito, que cada coração esteja preparado para Te receber e Te ouvir a Tua palavra. Vem, Senhor Deus, vem nos ensinar, Pai, pelo Teu amor e graça, pela Tua misericórdia. Vem abrir os ouvidos espirituais e os olhos espirituais essa noite. Vem, Senhor Deus, fazer um tratamento em nossa vida. Pai Celestial, abençoa cada um. Fala, Senhor Deus, particularmente a cada um, Senhor Deus. Vem falar por meio do Teu Espírito. O que nós pedimos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto pequeno que nós lemos, mas muito profundo. Ele fala de paz. E ele fala de dois tipos de paz. Nesse momento, Jesus estava em um discurso de partida. Ele já estava perto de subir à casa do Pai. E ele estava dando conselhos aos discípulos. Ele estava falando sobre coisas que os discípulos iriam receber. E ele colocou nesse versículo 27, onde está registrado aqui nesse versículo 27, dois tipos de paz. Que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí ele coloca: Não vos-la dou como a dá o mundo. E ele colocou outro tipo de paz que o mundo tem entregado. Mas ele diz que a paz que será dado a cada um, a paz que vem dele, e não a paz que vem do mundo. São dois tipos de paz aqui nesse pequeno versículo: a paz que vem de Deus e a suposta paz que vem do mundo. Amém? Um dia eu estava ouvindo a palavra e o pastor falando nessa palavra, sobre Gênesis 1, Adão e Eva, as árvores com seus frutos, muitas árvores naquele jardim, e aquele casal entendeu de comer do fruto proibido, não foi isso? E ele fez o seguinte comentário: se a barriga deles estivesse cheia do que podia, eles não iam comer o que não devia. Eu achei muito interessante isso. Se a barriga deles estivesse cheia do que podia, eles não iam comer o que não devia. Então tinha tantas árvores lá, tantos frutos lá. Se eles estivessem satisfeitos, com barriga cheia, eles não iam buscar o proibido. Mas infelizmente eles não decidiram encher a barriga com o que podia. Acabou
comendo o que não devia. Isso acontece constantemente no mundo. E se você for ver, e algumas dicas para regime, né, para quem faz regime, coloque na geladeira o que você pode comer, o que é saudável, o que você pode comer. Porque se você está fazendo regime, principalmente quando está no contexto de uma família inteira, aí as pessoas colocam na geladeira bolo, refrigerante e tudo que você não pode comer. E aí você abre aquela geladeira com fome, o que é que você faz? Come o que não deve. Aí uma das dicas do regime é coloque na sua geladeira comida saudável, que você pode comer. Então você chega lá, abre, é o que tem, você vai, enche a barriga. Se porventura você vê alguma comida que você não deveria comer, sua barriga está cheia, está satisfeito. Isso funciona, meu irmão, espiritualmente também. Eu queria colocar para a igreja essa paz que o Senhor nos dá, que nos deixa completamente satisfeitos nele. Amém? É uma paz tão grande que é muito equivalente a esse estado de satisfação. Quando você está satisfeito. Então, quando o mundo oferece, você diz, não, obrigado, estou satisfeito. Estou em paz. O que o mundo vai te oferecer, você não vai aceitar. Não porque é proibido, mas simplesmente porque é proibido, apenas porque é proibido, mas porque você já está satisfeito pelas coisas que Deus te deu. O que você pode receber de Deus. Amém? Amém. Mas o mundo hoje está repleto de pessoas vazias, pessoas insatisfeitas. Se você for perceber, as pessoas ficam buscando a satisfação em coisas, satisfação em entretenimento, e o mundo está cheio disso. Cheio de entretenimento, de pessoas sem paz. E é sobre essa paz que eu queria compartilhar e refletir com a igreja essa noite. A paz que vem de Deus e a suposta paz oferecida pelo mundo. Um dia desse a gente estava assistindo um documentário, eu e a Juliane, impressionante, sobre uma gangue. Até comentei no almoço aqui com os pastores, uma gangue semelhante a essas gangues que tem aqui no Brasil. Essas organizações criminosas, né, que vendem droga, que tomam conta de uma cidade, até de um país, né? E tem uma gangue dessa lá nos Estados Unidos, meio que no sul dos Estados Unidos e na América Central. E essa gangue, ela deixou de comercializar drogas para comercializar uma suposta paz. Como assim? Era uma gangue altamente violenta. E ela chegava num bairro e começava a oferecer proteção àquelas pessoas, a cada comerciante. E ele chegava a cada comerciante, olha, ninguém vai mexer com você. Por causa disso, você me paga alguma coisa. Então ela já não mudou o modelo de negócio dela. Ela já não vendia droga, ela vendia uma suposta paz. E as pessoas pagavam, porque, enfim, se eles não fossem protegidos pela gangue, eles poderiam ser alvos dela. E a polícia naquele momento não conseguia proteger a todos. Eles acabavam contratando serviços daquela gangue. Interessante que até as gangues que vendiam droga contratavam serviços dessa outra gangue. E era totalmente fundamentada na violência. Era assim incrível. Eles se comunicavam por gestos, eles tinham recrutamento, recrutavam jovens bem cedo, bem novos. E para você entrar nessa gangue, você tinha que apanhar bastante. Tinha um batizado, você apanhava. Só entrava depois de apanhar muito. Alguns se feriam gravemente para entrar ali. Ali era um teste para você entrar naquela gangue. Então, quanto mais violento você fosse, melhor você era ali. Porém, ela dava uma falsa sensação de proteção para aqueles que estavam nessa turma, nessa gangue.
e dava uma falsa sensação de proteção para aqueles que contratavam seus serviços. Então, meu irmão, essa é a paz que o mundo dá. Essa é a paz que vem do mundo, é uma falsa paz. É um tipo de paz que vem do mundo. Outra paz, outra satisfação que o mundo dá, ele vem das bebidas e dos componentes químicos, aquilo que faz você mudar, mas mudar quimicamente. Uma bebida, uma droga, e ele te dá uma felicidade, mas uma felicidade química. E eu não vou longe não vou só na bebida alcoólica, nem nas drogas. Você pega uma Coca-Cola da vida, né? Eu sei que muita gente gosta de Coca-Cola. E o slogan dela o que é? Abra a felicidade. Abra a felicidade. Mas ela tem razão. Porque tem tanto açúcar ali. Porque quimicamente você é alterado, começa a rir bestamente depois você bebe uma Coca-Cola. Você bebe a Coca-Cola e come um bolo recheado no aniversário. Você está rindo de qualquer coisa. Porque você está quimicamente alegre. Só que aquilo passa. E aquilo que é uma euforia pode se tornar uma depressão. Tem um colega que corre, né? E ele faz parte de triatlon. Então ele nada, corre e anda de bicicleta. E se eu não me engano, a ordem é primeiro nadar, depois correr e depois bicicleta. Ele disse que quando você está... nadar, bicicleta e correr, quem lembra, quem sabe? O fato de você estar no último estágio, ele precisa de água e precisa também, é muito longa a trajetória. E aí, ele precisa comer alguma coisa. Então, ele não pode pegar tipo uma rapadura ou algo doce que dá energia, como acontece no interior. As pessoas vão para a roça e comem rapadura. É bom, né? Pois bem, ele pega um preparado especial que contém um açúcar que é liberado aos poucos para o organismo dele. Por quê? Porque se ele comeu uma rapadura ou alguma coisa doce, uma glicose, algo forte que vem de uma vez para o organismo dele, ele vai subir, vai ter a euforia. Ele vai sentir o máximo, vai passar de todo mundo, mas depois vem a depressão, ele vai ficando triste, aí eu não consigo, aí vem as dores, lembra das dores, e aí isso pode comprometer todo o treino dele, todo o desempenho dele. Então ele come um preparado especial, uma barrinha, que vai liberando aos poucos, ele vai ficando alegre, depois vai ficando alegre, tal, e não tem esse gráfico tão intenso. Estou falando tudo isso porque existem vários tipos de coisas que o mundo te oferece para te satisfazer. E algumas pessoas têm comido dessa árvore para satisfazer, têm comido dessa árvore. E o Senhor tem uma proposta diferente. O Senhor Jesus disse: olha, eu deixo a vocês a minha paz. E a minha paz é diferente da paz que vem do mundo. Tantos jovens hoje têm procurado a felicidade, a satisfação nas redes sociais. É legal, sabe? Instagram, Facebook, não é pecado não. Não é pecado não. Eles são meios de comunicação modernos. Ponto. Muito antigamente se comunicava via carta. Mas depois de uma geração surgiu o telefone. Todo mundo telefonando. Depois chegou o rádio. Depois a televisão. Internet. E a internet veio com seus serviços. E todos esses aplicativos modernos são meios de comunicação, são serviços dentro da internet. Só que ele veio meio que democratizar a mídia. Então não vem só da televisão a verdade. Vem desses meios de comunicação. Só que eles não vêm só trazer propaganda, vem trazer divulgação de eventos, mas ele vem tentar comunicar você a outra pessoa. Só que ele tem sua limitação.
e tem as suas leis. Se você for perceber, as leis mais fortes de serviços como esses, como Instagram, Facebook, é baseada na imagem, é na foto, é como você está. Então, ninguém sabe a batalha que você está vendo no dia a dia. Ninguém sabe como você chegou até aqui, né? Como a Evelyn estava contando hoje. Se nós não estivermos perto, próximos, se nós não estivermos juntos em igreja, ou no PG, ou perto de alguém, a gente não vai entender e nem vai perceber o quanto a pessoa está necessitando da gente. Porque se a gente só ficar olhando fotos e curtindo fotos, você vai ver sempre a melhor foto na melhor maquiagem, como o pastor Timóteo sempre prega aqui, de forma tão engraçada. E realmente as pessoas postam o melhor de você ali. Só que existem muitas coisas por trás que essas tecnologias não revelam. E elas tentam conectar pessoas, tudo bem, eu tenho um parente distante, eu consigo ver alguma coisa da vida dele. Mas coisas mais sérias você não consegue ver porque ele não posta lá. Não se engane, ele não vai postar lá as coisas mais sérias. Para isso você tem que se aproximar. Para isso você tem que chegar mais perto. E a proposta do Evangelho é essa, é de chegar perto. É você chegar perto do Senhor, o Senhor chegar perto de você. É você chegar perto do seu irmão, o seu irmão chegar perto de você, estar conectados. Jesus, ele se coloca na figura da videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ramos conectados. Todos conectados à videira, perto, tem que estar perto, tem que estar recebendo dele. E essas tecnologias dão uma falsa impressão, uma falsa paz, uma falsa satisfação de que eu estou me comunicando. Eu tenho milhares de amigos, tenho milhares de seguidores. Sou popular. Sabe, quando você mede uma amizade, nem é por quantidade de likes. Eu quero saber quando você estiver com um problema, quando você estiver precisando desse seu seguidor, se ele vai realmente te seguir, continuar te ajudando. Será que se é que ele te ajuda? Porque clicar num coraçãozinho e bater assim é muito fácil. Mas chegar junto, orar por alguém, fazer algo por alguém, servir alguém, lavar os pés de alguém, aí, meu amigo, é só aqui. É o que Jesus começa a pregar para os seus discípulos. E primeiro com ele, bota a toalha no ombro, bacia nos braços e sai, limpando os pés de cada um. E diz, olha, quem quiser ser grande aqui no meu reino, terá que servir. E aí ele inverte essa ideia de liderança que o mundo tem até hoje. E se você for perceber, aqueles que assumem a ideia de liderança de Jesus, liderança por meio do serviço, de chegar perto, todos eles têm sucesso. Eu estava até comentando com o pastor Timóteo, e adiantando que a gente vai comentar com o pessoal da multimídia da igreja. Tem gente que coloca no YouTube, antes de falar e prestar algum serviço, me dê um like. Então ele não quer te prestar um serviço, ele quer que você dê o like e ele ganhe aqui o dinheirinho dele ou a fama dele. Porque nós precisamos primeiramente prestar o serviço. E quem chega lá numa rede social dessa e presta um serviço de valor, certamente por consequência ele vai ganhar grandes seguidores. Porque ele está prestando serviço às pessoas de verdade. E o Senhor Jesus ele nos coloca esse desafio de servirmos uns aos outros. E nos coloca em igrejas, comunidades locais, onde a gente pode exercitar isso. Exercer isso no nosso dia a dia. E ninguém entra aqui perfeito, mas nós nos aperfeiçoamos uns aos outros por meio do Espírito Santo. E aí vem o presente do versículo 26. Versículo 27 é a paz. E um versículo anterior, do versículo 26, ele te dá outro presente. Qual é o outro presente? Deixo-vos a paz, é o do 27. E no 26 assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glória a Deus. São duas coisas que o mundo não tem e nem pode te dar. A paz que vem de Deus. E 2, o Espírito Santo que vem de Deus. Jesus disse que o mundo não pode ter o Espírito Santo. Ele não pode. Quem tem é a igreja. Quem tem é aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. A ideia é a seguinte: eles todos estavam com Cristo. Cristo estava lá fisicamente ensinando. Eles conseguiam chegar perto dele, perguntar coisas a ele. E nesse momento, em João 14, ele estava dizendo: não, agora eu estou indo para a casa do Pai. Lá estou preparando moradas para vocês. Mas não se preocupem, vocês não ficaram órfãos. Vocês não ficaram desamparados. Aleluia. Eu vou deixar aqui um Consolador. E aí ele explica no 26. Esse Consolador é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São dois presentes que ele nos promete e cumpriu. A igreja tem algo que o mundo não tem, que uma boate não tem, que um clube não tem, que uma ferramenta de internet não tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ouvir palavras de Deus, ser ensinados por Deus. É muito bom vir aqui, ouvir a palavra do pastor Walter, a palavra do pastor Wesley, a palavra do pastor Timóteo, de todos nós aqui. Mas você sabia que o Espírito Santo pode falar pessoalmente, particularmente? Quando você abre essa palavra, ela se torna viva. Eu não sabia disso. Quando eu era criança, eu ia para a igreja, levado pelos meus pais, já contei essa história. Queria ficar em casa, assistindo os Trapalhões. E eles não me deixavam. Estou entregando a idade. E aí a gente chegava lá e voltava rapidamente para o carro, ligava o som, uma rádio mundana, e ficava ouvindo rádio lá. Mas teve um dia que a gente foi para o acampamento, e a primeira coisa que a gente fazia lá, nesse acampamento, quando criança ainda, era, antes de tomar café, a gente tomava um café espiritual com o Senhor. Então o nosso quarto inteiro, liderado pelo monitor do quarto, a gente ia passar o chamado tempo a sós com Deus. E nesse momento a gente fazia uma reflexão. E o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu não sabia que era Ele. E Ele falando. E na hora dos louvores naquele acampamento, tão pequeno, acampamento de criança, os louvores começaram a entrar no meu coração. A palavra de Deus entrou no meu coração. Quando eu voltei do acampamento e voltei para a minha igreja local, eu já não tratava da mesma forma. Eu chegava no louvor com vontade de louvar. Aquelas músicas que para mim não tinham sentido, passaram a fazer grande sentido. E eu tinha sede em adorar a Deus, sede em ouvir a palavra de Deus. Pegava ônibus só para um culto, que antigamente é culto de louvor e adoração. Não sei quem já participou de um culto de louvor. Você chegava lá, só tinha adoração. Não tinha palavra. Tinha pouquíssima oração, era só adoração. Adoração. E quando você adora e fala com Deus, Ele fala com você. Sabe, em todos os momentos, quando a gente pensa que a comunicação é só um sentido, ela tem um sentido duplo também. Quando você ora e fala com Deus, o Senhor fala com você. Aleluia. Quando você adora e fala com Deus, adorando, Ele também fala com você. Glória a Deus. E você naquele momento é transformado. Pois bem, pequeno ainda, queria ler a Bíblia, entender mais de Deus, e eu orei a Ele, e apareceu para mim uma Bíblia que não tinha essa linguagem aqui muito mais erudita. Apareceu para mim uma Bíblia na linguagem de hoje, que a Juliane chama de Bíblia Nutella, que a Bíblia, para a gente, é uma linguagem mais acessível, Até a Juliane não gosta, ela disse que muda muito, Mas para mim foi uma bênção naquela época. Porque eu consegui, ela muda mesmo, ela ainda insiste, mas para mim foi uma bênção naquela época, eu comecei a aprender mais de Deus. Só que o segredo naquela época, na minha vida, não foi exatamente a linguagem da Bíblia.
mas foi a presença do Espírito Santo ali naquele lugar tão singelo, tão simples. Eu sentava todas as tardes, me escorava numa coluna dessa aqui lá em casa, abria a Bíblia e ia ler. E o Espírito Santo falava fortemente ao coração. E eu não sabia que era a voz do Espírito. Ele me ensinava. Antigamente eu brigava feito gato e cachorro com meu irmão é só um ano mais velho que eu. E a gente brigava muito, e depois que eu comecei a ler a palavra, eu fiquei tão satisfeito, tão em paz, que ele me batia, ele me xingava e eu não respondia. Eu ficava, tá bom, tudo bem. E aí ele queria, continuar aquela brincadeira, de briga, e eu não queria mais, eu estava satisfeito, estava em paz. A paz que vem de Deus, que o mundo não entende. Glória a Deus. E aí quando aquilo para mim, aquele material, aquele estudo que eu fazia todas as tardes, já não era o suficiente. O Senhor Deus, me dá mais, eu queria aprender mais de Ti. Assim que eu fiz essa oração num dia à tarde, no outro dia de manhã, a minha mãe abre um armário lá em cima, tira um conjunto de coisas e me chama: Wesley, eu achei muitas coisas aqui, de escola dominical, de livros, não sei se eu jogo fora, você quer? Aí eu já entendi que era uma resposta do Senhor, tirando lá do fundo do baú, como aconteceu na Bíblia, quando a Bíblia estava esquecida pelo povo de Israel, e aquele rei achou aquela palavra, o rei Josias achou a palavra, disse: lê para mim, e começou a ler, chorou, e leu para todo o povo, porque o povo tinha esquecido a palavra. Então todo aquele material estava escondido lá em casa, e eu não me interessava por ele, mas por ter pedido ao Senhor, falado com o Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo ouviu e moveu a minha mãe. Ela abriu ali e chegou mais coisas preciosas para mim, que o Senhor tinha preparado, tinha reservado. E eu agradeço a Deus, e agradeço a Ele, porque Ele nos ouve. Nós tão pequenos, tão pequeninos. Então, eu quero lhe dizer que o Senhor não fala com você somente aqui. Ele fala onde você estiver. No ônibus, na moto, no carro, em casa, no banheiro, no trabalho. Onde você estiver, você pode falar com o Senhor. E pode se encher nele. Entenda, lembra da história da barriga cheia? Você pode se encher nele. Você precisa se encher dele, para quando o mundo apresentar o que ele quer te apresentar, você possa negar. Não porque é proibido, mas porque você já está satisfeito no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então essa é a paz oferecida pelo mundo. Festas, noitadas, drogas, bebidas. Existem vários tipos de letras, de músicas, e você percebe que a música fica dando uma rajada, refrões, as músicas hoje sobre sofrência, e lembrando coisas do passado, músicas também que levam uma vida libertina. Você deve fazer tudo com todas as coisas. Tem uma letra que eu lembro muito bem. Na época que eu era jovem, assim: eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me faz bem. Uma música que estava na rádio, repetia. Pense um jovem chegando numa festa, essa música tocando e aquele refrão várias vezes chegando ao seu coração. Ele bebe um álcool que quimicamente tira o livre-arbítrio dele, dá uma coragem para fazer o que ele quer e o que ele não quer. Começa a também tirar esse livre-arbítrio e deixar ele corajoso, Só que também para fazer o que é bom e o que é ruim. E vem aquela música, então aquela junção de álcool, mas músicas mundanas, fora do propósito do Senhor, e com pessoas também que não sabem o que querem naquele mesmo momento. É tudo o que o diabo quer para fazer o que ele quer, para oferecer o proibido. Então, nós precisamos aprender a nos encher com o que o Senhor tem para nós, a comer dos frutos das árvores que nos são permitidos, a encher a nossa geladeira espiritual de coisas que a gente deve e pode comer.
A gente precisa remir melhor o nosso tempo e entender que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Muitos de nós aqui, tem muita gente que sabe cuidar do corpo, tem muita gente aqui que vai malhar, tem muita gente que sabe trabalhar, se dedica ao trabalho, tem muita gente aqui também que se dedica à família, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma área espiritual. O Senhor tem algo para te falar. Nós precisamos reservar tempos com Deus, profundidade nos relacionamentos. Nós precisamos nos conectar a essa videira. Algo o Senhor tem para mim, para você, coisas a falar. E você é canal de bênção também, ajudar pessoas. Então não só se conectar com o Senhor, mas se conectar com pessoas, verdadeiramente. Não somente por meio de aplicativos, mas da maneira real, como Jesus quer. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, no versículo 27, além dos tipos de pais, ele fala também sobre o nosso coração, sobre o estado ideal que ele quer para o nosso coração. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E esse termo turbar, se você for olhar no dicionário, é causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem. Sabe? Se você for ver alguma notícia, algum documentário sobre a ilha de Fernando de Noronha, você vai ver que lá existem várias praias nessa ilha. Só que as praias são divididas em praias do mar de dentro e as praias do mar de fora. Não sei quem já ouviu falar sobre isso, mas é simples. A ilha está vizinha ao Brasil, e entre a ilha e o Brasil tem um pouquinho de água ali, que é o mar de dentro. Só que do outro lado da ilha tem muito oceano que vai até a África. Ali é o mar de fora. Então, entre a ilha e o Brasil, aquele pedacinho de água é o mar de dentro. E o outro lado é o mar de fora. Resultado: o mar de dentro é um mar que proporciona a melhor experiência de mergulho. Você entra, você está mergulhando nessa piscina, Luciano. É azulzinho, você vê os peixes e tudo. Você pode ver um documentário, você percebe o que as câmeras podem captar para nós dentro dessas praias, né, dentro dessas águas. Você pode ver que é algo muito limpo. Não é turvo, não há turbulência. As praias do mar de fora, elas não são ideais para se ver. Em algum momento talvez você consiga ver alguma coisa, mas na maior parte do ano, ela, por ter turbulência, por ter ventos, está suscetível a ventos e a correntes marítimas que vêm do grande oceano, você não consegue ver muita coisa, porque lá está assim. Sabe? Você não consegue ver porque existe, sei lá, eu posso nem dizer que é poeira, né? Poeira a gente pode dizer que é aqui da terra, mas você não consegue ver direito, por mais que você queira. E isso, meus irmãos, me parece muito parecido com o que está escrito em Isaías 57:20. E se você for para Isaías 57:20, só um versículo para você que gosta de anotar. Isaías 57, versículo 20, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, o mar de fora, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Lama e lodo. Se você voltar a um versículo, no 19, diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Então o Senhor tem uma paz para aqueles que estão perto, que estão no mar de dentro. Glória a Deus. Mas para os perversos que estão no mar de fora, o mar agitado, eles são como esse mar, porque o mundo, ele pode te dar uma falsa paz, mas você acaba agitado, acaba ansioso. Nesse mundão,
ele não tem essa capacidade de dar uma plena paz. O mundão pode te dar uma falsa paz, mas ele não vai te dar plena paz, aquela paz que vem do Senhor. Amém? Você está entendendo? Amém. Mas o que é essa paz como dom de Deus, certo? Tudo bem, nós falamos sobre a paz, a falsa paz que vem do mundo. Então, o que é a paz que vem como dom de Deus? Eu queria só destacar uma diferença. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. Você já percebeu isso? Existe a paz com Deus e a paz de Deus. O que é a paz com Deus? É a paz entre você e o Senhor. Quando nós estamos em pecado, nós não estamos em paz com Deus. Jesus, ele vem com um ministério chamado de Ministério da Reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus Pai. Embora pecadores, embora tendo feito coisas que desagradam o Pai, Jesus Cristo vem com um ministério de reconciliação. Ele nos dá paz com Deus, entre você e Deus. É o Senhor reatando a amizade contigo. O Senhor reatando o relacionamento dele contigo. Aquele relacionamento existente nos primeiros dias dos primeiros seres humanos aqui na terra. E o Senhor falava com eles, tinha um relacionamento pacífico com eles. Então a paz com Deus. Mas esse versículo está falando sobre a paz de Deus. É o descanso no Senhor. Uma vez você tendo paz com Deus, você tendo se reconciliado com Ele, você tendo se convertido, estando tendo uma aliança, como a Évila falou aqui, uma nova aliança com Ele. A partir daí, Ele tem um novo dom para ti, a paz que vem dEle. Primeiro a paz com Ele, segundo a paz que vem dEle. Amém? Então, se você for ler Romanos 8, como se dá isso? Romanos 8, ele fala sobre Espírito Santo e fala sobre a carne. Eu não vou ler o Romanos 8 inteiro, eu vou ler só 2 versículos. Mas se você quiser ler em casa, leia João 14 inteiro, leia Romanos 8 inteiro. Romanos 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, meu irmão, ou você está caminhando para a morte, ou você está caminhando para a vida e a paz que vem de Deus. Se você se inclinar para as coisas da carne, se você comer desses frutos que desagradam a Deus, você está indo passo a passo para um abismo, para a morte. Mas se você se inclinar para as coisas do Espírito, se você beber do Espírito, comer do Espírito, como diz a palavra, se você se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito, o que é que acontece na tua vida? Vida e paz. Vida e paz. Aleluia. Essa paz que vem de Deus. Glória a Deus. A gente estava comentando ontem sobre outras religiões, né? Sobre uma pessoa nossa, né? Que está em outra religião. E o que é interessante em algumas religiões é que elas não pedem para você negar a você mesmo. Diferente do Evangelho, que Jesus disse assim: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, porque a verdade é só uma. Ou é a sua verdade ou a verdade dele. Se a verdade for a dele, então você tem que negar a sua verdade e seguir a dele. E por isso você tem que negar-se a si mesmo. O que atrai nas outras religiões é porque elas não pedem para você negar-se a si mesmo. E aí você consegue conviver com você mesmo do jeito que está e nunca vai mudar. Porque ela não combate isso, essas outras religiões.
Religiões que deixam a pessoa no estado de conforto espiritual, e algumas que possibilitam você só se retratar em outra vida. Então você aqui, não, deixa na outra vida você pode superar isso. E na vida passada também, o que aconteceu na vida passada tem consequência nessa vida e nessa vida na outra. Então na outra vida você vai reencarnando e assim superando. Jesus diz logo assim, gente, se você quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho a verdade. Aceite essa verdade. E essa verdade é a mesma que me liberta. Essa verdade é a mesma que me dá paz. E por amor, Ele nos propõe isso, né? Porque Ele quer nos prender, né? Porque muitas vezes o Evangelho é sinal de prisão. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso outro. Mas o que na realidade, como nós cantamos aqui, o Espírito de Deus nos dá liberdade. Liberdade para fazer o que a gente pode fazer. Primeiramente, o mundo, pela falsa paz, nos dá a liberdade de fazer o que quiser. Mas em um segundo momento, você já está preso àquilo e não consegue sair daquilo. E naquele momento você está numa prisão. Por outro lado, o Evangelho, ele chega assim, olha, aqui você pode comer, aquilo ali não. Aí você pode até achar que isso não é liberdade, é prisão. Mas se você continuar assim, comendo o que agrada, o que te faz bem, você nunca estará preso em nenhuma coisa. O Senhor te mantém no teu livre-arbítrio e vai te dando paz. Ele vai te dando tudo aquilo que vem dele. E Ele te transforma novamente a imagem dele. É isso que Ele quer, somente isso. E o mundo entregando as coisas dele. Aquela falsa paz, aquelas falsas coisas que vêm do mundo, Ele vai nos deformando e deformando e deformando e deformando. E como está escrito aqui em Romanos, os que se inclinam para a carne, o resultado é morte. Mas os que inclinam para as coisas do Espírito, o resultado é vida. Então não confie em religião que diz que você deve se aceitar e ser assim, tá bom assim. Jesus diz logo, olha, vão mudar. Tudo bem, Ele se vinde como estás, mas Ele não pede para você ficar assim. Para aquela mulher, Ele disse, vai e não peques mais. Mudança. Mudança. Amém? Essa paz que é dom de Deus, mais sobre a paz que vem de Deus, tá? Essa paz que é dom de Deus, não é circunstâncias. Nós já falamos muitas vezes aqui, mas vale a pena repetir e reafirmar. Não é mudança de circunstâncias na sua vida. Não é paraventos, sempre abrir o mar, sempre paraventos, mas é a força que Ele te dá para superar apesar das circunstâncias. Amém? É a capacidade de resistir no dia mau. É a paz que vem dele que te dá essa capacidade. Quando você está em cima da rocha, você resiste os ventos, você resiste as ondas, você resiste qualquer intempérie da vida. Porque você foi construído em cima dessa rocha que te dá paz. Amém? Amém. Não é mudança de circunstância. É capacidade de resistir ao dia mau. Glória a Deus. Então, meu irmão, a paz do Senhor é um pacote. É como se fosse um combo. A paz do Senhor, ela está muito bem revelada no Salmo 23 pelo profeta e rei Davi. Que ele revela um Senhor que cuida de nós. Um cuidado que vem de Deus. Onde nós somos a ovelha, Ele é o nosso pastor. Pastor que cuida, que direciona, que ensina, que protege. Não é isso que diz o Salmo 23? Que traz uma provisão para mim e para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como eu já contei aqui, aquela história daquele menino que foi lá na frente contar e dizer o versículo. E aí ele disse, ele esqueceu o original e ele disse a versão dele. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Aquela criança foi revelada, porque ela entende que existe uma satisfação espiritual no Senhor. Aquilo que as pessoas vazias procuram.
está no Senhor, porque é o Senhor que nos satisfaz. Amém? Se o meu pastor, nada me faltará. E ele diz ali: guia-me mansamente a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a provisão de Deus, a direção de Deus. Sabe, você que está precisando de uma direção na área financeira, na área profissional, o Senhor é o Deus da provisão, da direção. Glória a Deus. Talvez o que falte seja você se aproximar um pouco e receber dele essa direção. Versículo 26, o Espírito Santo está aqui. E ele diz: olha, eu vou deixar ele aqui para te ensinar. E ele não vai te ensinar só questões bíblicas. Ele vai te guiar, direcionar para todas as áreas da tua vida, para te abençoar. Ele vai te direcionar sim. Todas as bênçãos que eu tenho vieram do Senhor, particularmente. E a maioria delas foram reveladas pelo Senhor. O emprego que eu tenho hoje foi revelado pelo Senhor. A esposa que eu tenho hoje foi revelada pelo Senhor. As crianças que nós temos hoje foram reveladas pelo Senhor. Por isso eu não duvido, eu tenho certeza do que foi falado aqui pela Evelyn. Tudo bem, talvez nem seja parte de planos dos homens, mas é plano de Deus. O Theo é plano de Deus, sim. É sim. Porque o Senhor, ele tem planos maravilhosos para todos nós. Quando nós fazemos uma aliança verdadeira com Ele. Então a gente precisa se aproximar mais. A gente precisa se achegar mais a esse Espírito Santo, que é o presente que vem de Deus. O Senhor não nos dá somente a paz dele, nos dá o Espírito Santo que vem dele. E esse Espírito Santo nos dá essa paz. Se você for perceber os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é paz, amor, mansidão, domínio próprio, muitos deles estão totalmente relacionados à paz. A paz. Sabe, a vontade do Senhor é criar pessoas pacíficas, mansas, pessoas capazes de resistir, resilientes, pessoas que resistem ao mundo mal e às intempéries da vida. O Senhor quer forjar isso no teu coração. Amém? Então, nós precisamos nos prevenir para não deixar com que as coisas da vida roubem a nossa paz. Uma coisa são as pessoas do mundo que não têm paz, porque enfim o mundo não consegue dar essa paz plena para eles. E outra coisa somos nós que já estamos no Evangelho. E algumas vezes nós perdemos essa paz, porque nós deixamos as preocupações tomarem conta da nossa vida. E as preocupações vão entrando, a ansiedade vai chegando, e você começa a perder essa paz que é um dom de Deus. O Senhor te deu essa paz juntamente com o Espírito Santo, e você está perdendo. Versículo Filipenses 4, para finalizar a palavra. Ele nos entrega estratégias, armas contra a ansiedade. Não deixe ninguém roubar a paz do seu coração. Você pode repetir isso para a pessoa do lado? Não deixe ninguém roubar a paz do seu coração. Armas contra a ansiedade, Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu espero que essa palavra para você seja um remédio. Remédio contra a ansiedade, contra a depressão. Um remédio espiritual para a tua vida. E ele diz assim, 4:6. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não existe exceção. É coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 6, ele coloca 3 armas. A primeira arma é a oração. E é tão importante isso. Se abrir com Deus, entregar as coisas a Deus, é tão importante.
aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te deixa intranquilo, aquilo que torna turvo a tua vida, o teu coração, a turbulência do dia de hoje, dos últimos dias. Coloque diante do Senhor. Senhor Deus, eu estou aqui para me abrir para Ti. Está acontecendo isso, aquilo, está diante de Ti esse problema. Isso não é errado. O Senhor Ele pede para a gente fazer isso. Jesus não diz para trocar o nosso fardo com dele. A palavra está repleta de orientação para a gente orar a Ele, entregar a Ele as nossas ansiedades, pedir a Ele as coisas, e se for da vontade dEle, obviamente Ele vai lhe dar. Ele é o nosso Pai. Uma arma é oração. A outra é um tipo de oração. Ele fala sobre súplica. E se você for ver no dicionário súplica, súplica é pedir de maneira humilde e intensa, implorar, rogar, solicitar com empenho e insistência. Sabe? Pedir de maneira humilde, mas de uma maneira intensa ao Senhor. Sabe? Essas coisas que te incomodam, essas coisas que te deixam, que roubam a tua tranquilidade, que te deixam ansioso, você pode suplicar ao Senhor, pedir a Ele livramento, pedir a Ele a paz dEle. Essa é a segunda arma. E a terceira, que é muito eficaz, são as ações de graças. O louvor, a adoração. Sabe, agradecer, é lembrar do que o Senhor fez na sua vida. É trazer à memória o que te dá esperança. Isso te leva para frente, tira a ansiedade. Você se lembra que quem Deus é. Isso que a Juliane leu aqui no início do louvor. Nós precisamos fazer exercício diariamente. Nós precisamos estar sempre diante do Senhor e com essas armas contra a ansiedade, que são oração, súplica e ações de graças. E se isso acontecer na sua vida, a paz de Deus, como está escrito aqui, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E esse termo guardar, meu irmão, guardar, é um termo semelhante ao termo do sentinela, do vigia, aquele que guarda. Então a paz de Deus te guarda. Ele te guarda. E é como se Deus se colocasse na frente e te poupasse de algumas coisas. Porque você está orando a Ele, pedindo a Ele, suplicando a Ele. Sabe aquela história de Fernando de Noronha, onde tem uma ilha e o mar? Pequena porção d'água ali entre a ilha e o oceano. Ali é o mar de dentro, onde as águas são límpidas. Esse é o espaço, essa é a sua vida, quando o Senhor está como aquela ilha te protegendo. Sabe, aquela paz de Deus que te protege e deixa tudo mais límpido. Mas o mundo não tem isso. O mundo é como se fosse o mar de fora. Aquele mar turbulento, sujeito a ventos e aquelas correntes marítimas que vêm de todo lugar. Não, a nossa vida não é assim. Nós somos protegidos pelo Senhor. Aqui diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. É proteção. Amém? Eu queria pedir, por gentileza, que você fique de pé. Aleluia. A palavra de Deus está se encerrando aqui. Só temos mais 2 pontinhos para colocar aqui. Se você seguir no 8, sabe, eu disse que eu espero, a minha oração é que essa palavra do versículo 6 e 7 seja um remédio para a tua vida. Existem remédios que são para atuar no agora contra doenças. Mas existem outros, como vitaminas, por exemplo, são para prevenir doenças. E se você for mais à frente, Filipenses 4, 8, nós lemos 6 e 7. Se você for ler 8, você vai ver um remédio de Deus espiritual para prevenir você contra futuras enfermidades. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude
se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensar, sabe? Ocupar sua mente. Barriga cheia, mente em paz, com coisas que são saudáveis. O Senhor te coloca isso como uma prevenção contra a ansiedade, contra enfermidades da vida. Amém? Amém. O Senhor te coloca isso. E além disso, só pincelando um pouco sobre descanso espiritual, para aqueles que têm um corre-corre muito grande. O Senhor também coloca um mandamento de descanso. Para o povo dele, ele colocou o sábado. O sábado era o descanso naquela época. Mas entenda, o princípio, hoje nós não guardamos os sábados, como uma outra religião. Os adventistas, né, guardam. Mas nós guardamos esse princípio do descanso. Nós precisamos separar tempo de descanso no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso ano. Tempos de descanso. Descanso físico, descanso mental e descanso espiritual. Sabe, o domingo a gente tem combinado na nossa família para dar uma paradinha. Não correr, não sair. Por quê? Porque a gente se cansa fisicamente. A gente pode até cansar a nossa mente também, não só o físico. E volta aqui, quando chega no momento da palavra, no domingo à noite, a gente não tem como receber o Senhor e receber coisas do Senhor, porque a gente está cansado. A nossa mente já está cansada. E a gente separa, porque no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, a gente está no colégio, a gente está no trabalho, a gente está recebendo de coisas da terra, mas a gente precisa separar todos os dias o nosso tempo de descanso com o Senhor, o nosso tempo a sós com Deus, e também durante a semana, o dia do Senhor. Para a gente é o domingo, a gente separa. Então eis o desafio para vocês: pare um pouco, pare para conversar com Deus. Pare para receber de Deus. Pare para receber a paz que vem dele. Amém? Não é fácil. Quando cortaram essa mangueira aqui, a gente notou uma coisa muito especial. A Juliane notou e a gente estava conversando. Eles foram cortando e os galhos ficaram aí. E alguns galhos a Juliane quis ficar porque eram decorativos. E aí ela me chamou para ajudar a botar no carrinho de mão esse galho. Meu irmão, que galho pesado. Isso foi no dia do colisão. Então de manhã a gente amanheceu carregando tronco. Eu, ela, estava o Robério. E nós percebemos que os troncos eram pesados. E aí ela percebeu e disse assim: Wesley, já pensou como é que esse troncão aí sustentava todos os troncos? Realmente, todos os pequenos troncos que a gente carregou eram tão pesados. E esse troncão que ficou, e ele sustenta todo mundo. Sabe o que é um troncão? É Jesus Cristo, meu irmão. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E o Senhor está te preparando para ser um troncão. Talvez agora você seja um tronquinho que só segura outros tronquinhos na sua casinha. Mas aí o pastor Walter já é um troncão aí, ó. Segura vários outros troncos, buchos, problemas. E o Senhor colocou e deu força a ele, que não vem dele, vem do Senhor. Sabe? Que nós sejamos preparados para sermos esses troncos fortes. Porque é isso que o Senhor nos dá. Paz do Senhor é isso. É te dar força para lutar. Não é ausência de lutas. Amém? Manu, por favor, dá para colocar aquela música? Vou dispensar o grupo de louvor hoje, ó. Não, é só uma musiquinha, tá? Vocês podem ficar aí. Brincadeira. Tem uma música, tem um cântico muito abençoado que diz assim: fica tranquilo. Quem já ouviu? Ele diz assim: fica tranquilo, de tempestades e bonanças não temo mais ondas e ventos. O que a mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para contar. Isso é Jesus para mim moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Portanto, fica tranquilo,
Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus já está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento e circunstâncias. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.